Esse vídeo então visa fazermos o estudo histológico de um corte de testículo e de epidídimo. O testículo, então, como a gente observa, é um órgão parenquimatoso. O parênquima do testículo ele é composto basicamente por túbulos seminíferos, que são essas estruturas que daqui a pouco nós vamos falar em um pouco mais de detalhes. E o estroma do testículo ele é composto pela túnica albugínea, que reveste externamente todo o órgão, que é de tecido conjuntivo denso. Então essa túnica, conforme a gente pode ver em detalhe, tem um tecido conjuntivo denso, e esse tecido conjuntivo denso também possui um mesotélio, que permite que o testículo se movimente livremente dentro da bolsa escrotal. Além disso, esse estroma, a partir dessa túnica albugínea, são emitidos septos de tecido conjuntivo, que divide o parênquima em lóbulos. Esses septos, como a gente vê nessa lâmina, forma esses lóbulos de diferentes tamanhos, e esses septos todos se dirigem para a região do mediastino testicular, aonde está presente a rede testicular, que são canais anastomosados que recolhem todos os espermatozoides, ou para onde se dirigem todos os espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos. Também, dentro do estroma testicular, estão presentes as células de Leydig, que são as células responsáveis por produzir testosterona. Então, elas ficam no espaço entre os túbulos seminíferos, no interstício testicular, e a sua produção de testosterona promove, além de apoiar a espermatogênese, também promove o desenvolvimento das características sexuais secundárias, e se observa nessa porção aqui a presença marcante de vasos sanguíneos fenestrados que distribuem essa testosterona por todo no sangue do animal. Olhando com mais detalhe o túbulo seminífero, a gente consegue ver, em primeiro lugar, nós vamos ver que tem duas populações distintas de célula. As células sustentaculares, ou células de Sertoli, que possuem um núcleo grande e eucromático, normalmente com a presença de nucleolo. Essas células são altas e a sua principal função é dar suporte à espermatogênese. Ela tem diversas funções, mas a principal função dela é dar suporte à espermatogênese através de diversos mecanismos, tanto suporte físico quanto suporte funcional. Os núcleos das células de Sertoli, ou células sustentaculares, além de serem eucromáticos e com nucleolo, eles estão presentes em diferentes níveis da célula. Nós temos núcleos desde a região mais basal até núcleos na região mais apical da célula. As demais células que se observa aqui são os diferentes graus de diferenciação celular do epitélio germinativo. Então, começando pela região mais basal do epitélio germinativo, do epitélio que forma a parede do túbulo seminífero, nós temos as espermatogônias. Essas espermatogônias são células que estão bem próximas à membrana basal, que divide o túbulo seminífero, essa membrana basal divide o túbulo seminífero da sua lâmina própria, onde estão presentes células contráteis que, através de microperistaltismo, transportam o esperado, quando liberado, na luz do túbulo seminífero. Então, as espermatogônias são as primeiras células da linhagem germinativa, elas são células 2N, são células diploides, e elas têm a característica de que antes de entrar em meiose, para que vá se diferenciar em espermatozoide, essas células fazem mitose. Então, não existe um esgotamento do estoque de espermatogônias no testículo do homem, podendo, com isso, o homem produzir espermatozoides até o final da sua vida. Essas espermatogônias, elas, quando iniciam o processo meiótico, elas se diferenciam em espermatócitos primários, que são células com esse aspecto. A partir
da formação do espermatócito primário, a meiose continua se tem a formação do espermatócito secundário, que não é possível de se observar nessa lâmina. Os espermatócitos secundários, por sua vez, se diferenciam em espermátides redondas, ou espermátides jovens, ou espermátides iniciais, e que após isso, a espermátide já tem o núcleo está pronto, não existe mais divisão meiótica, a espermátide redonda passa por uma alteração morfológica e se transforma em espermátide alongada, aonde a gente pode ver aqui uma das principais transformações é o aumento da condensação do material genético, então se vê que o material genético se condensa muito mais, a perda do citoplasma, então dá para ver aqui várias regiões de citoplasma que foram retirados, e a formação do flagelo do espermatozoide. Essa espermátide, quando liberada da célula de Sertoli, na luz do túbulo seminífero, ela passa a ser denominada de espermatozoide. Reduzindo o aumento novamente, nós vamos avaliar a rede testicular. Essa rede testicular, como eu comentei, ela é o local para onde migram ou vão todos os espermatozoides que são produzidos nos túbulos seminíferos. Ela é composta por epitélio simples cúbico acolunar, então é um epitélio de revestimento simples cúbico acolunar. Voltando para o menor aumento, a gente consegue ver o epidídimo. O epidídimo que tem um papel importante na maturação dos espermatozoides. Então, os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos, através dos túbulos retos vão para a rede testicular e da rede testicular deixam o testículo, passando pela cabeça, corpo e cauda do epidídimo. Durante esse trânsito, os espermatozoides passam por um processo de maturação, de maneira que os espermatozoides que estão na cabeça do epidídimo, apesar de morfologicamente prontos, eles ainda não são capazes de fecundar naturalmente, enquanto que os espermatozoides que estão na cauda, apesar, volto a dizer, de morfologicamente iguais aos espermatozoides da cabeça, eles já têm capacidade fecundante. Quando se coloca o maior aumento na região do epidídimo, se consegue ver o epitélio que forma o ducto epididimário. Então, o ducto epididimário, como está presente aqui, se pode ver logo após a túnica albugínea que estaria aqui embaixo. O ducto epididimário é composto por um epitélio pseudoestratificado cilíndrico. O que chama a atenção é a presença de grande quantidade de estereocílios. Esses estereocílios, que nada mais são do que microvílulos longos, servem para aumentar os pontos de contato entre espermatozoide e células de revestimento da parede do ducto epididimário, para que esses espermatozoides passem pelo processo de maturação. O epitélio do ducto epididimário ele é semelhante em toda a extensão do órgão, e mesmo, ou seja, da cabeça à cauda, o epitélio é pseudoestratificado, cilíndrico, com estereocílios. Nessa imagem dá para ver claramente a luz do ducto epididimário, preenchida por grande quantidade de espermatozoides, e se vê então a cabeça e o flagelo do espermatozoide nessa imagem claramente. Também é possível de observar nessa lâmina, aqui próximo à cauda do epidídimo, se pode observar dois cortes histológicos do ducto deferente. Então, os espermatozoides, logo após terem sido maturados no epidídimo e algumas vezes armazenados na cauda do epidídimo, eles passam para o ducto deferente, que tem como característica principal
O epitélio ainda é semelhante ao epitélio epididymário, um epitélio mais baixo, porque tem menos funcionalidade, porém, a característica do ducto deferente é a presença de uma parede muscular lisa que vai se tornando mais proeminente conforme esse ducto deferente se aproxima da uretra.